Então, boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar mais uma vez sobre jurisprudência voltada para a prova policial, especificamente para a prova de delegado, mas que serve para qualquer prova policial. Se você está fazendo prova para Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, todas essas jurisprudências podem cair na sua prova. Claro que o nível de profundidade e de cobrança em provas de delegado é muito maior. Então a gente vai abordar, mas se você estiver estudando para outra área policial, fique tranquilo que também vai servir para você. Vamos lá, eu vou compartilhar, eu quero que vocês me digam se está dando para ler. Se possível, escrever aí no chat se está dando para ler. Está dando para ler tranquilo aí? Estão conseguindo me ouvir bem também? Thiago, beleza, Andrade. Beleza, pessoal. Então a gente vai falar sobre dois temas muito importantes hoje, que são justamente o foro do MP e celular em presídio. Celular em presídio, qual é o entendimento dos tribunais superiores quanto a esses dois temas? Tá? São temas recentes, a gente sempre está abordando as jurisprudências mais recentes do STF, do STJ, nessas aulas de jurisprudências semanais que eu estou trazendo. Tá? Qualquer dúvida, vocês colocam no chat que a gente vai estar abordando no final da aula, tirando essas dúvidas. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: imaginem a seguinte situação: promotor de justiça já estável no cargo, vitalício, já completou os 3 anos ali, os 2 anos para conseguir a vitaliciedade e a estabilidade no cargo, ele acaba praticando um crime que nada tem a ver com a sua função. Por exemplo, ele acaba matando a sua esposa ou então pratica um outro crime não relacionado com a sua questão do seu cargo. O que vocês acham que vai acontecer? Como a gente sabe, foi julgado recentemente, uns 4 anos atrás, a ação penal 937 que decidiu o que em relação a políticos? Que os políticos, quando praticam um crime que não tem relação com a sua função política, eles não são julgados pelo STF, eles são julgados ali pelo Tribunal Comum. Então, eu pergunto para vocês, no caso desse promotor que ele praticou um crime que nada tem relação com a sua função, ele seria julgado pelo TJ, se ele for do Ministério Público Estadual, ou ele seria julgado pelo juízo singular, pelo juízo comum? O que vocês acham? Comentem aí para mim no chat. O que vocês acham em relação a esse tema? O promotor deveria ser julgado ou vai ser julgado em qual dos tribunais? E é justamente esse tema que a gente vai abordar hoje, um dos temas. O outro tema é justamente a questão da extração do conteúdo de celular que é pego com preso dentro do presídio. Então a gente abordou na primeira semana algumas questões relacionadas ao celular, o celular que é encontrado fortuitamente pela polícia na cena do crime e o celular que é encontrado com o preso em flagrante. Então a gente abordou esses dois temas e mostrou a diferença dentro da jurisprudência da abordagem de cada um, do acesso do celular que é encontrado fortuitamente para o celular que é encontrado e apreendido com o preso em flagrante. Então a gente vai abordar esse tema sobre uma outra ótica agora. O celular que é encontrado com o preso que está em cárcere no presídio. Então vamos lá para o primeiro assunto. Foro do membro do MP processado por crime sem relação com o cargo. Qual foi o caso concreto? Deixa eu puxar mais para cá. Acho que está dando para vocês lerem. Deixa eu ver aqui. Deixa eu diminuir um pouco. Tá, então agora tá dando. Promotor de justiça, pessoal, promotor de justiça do Piauí, isso é um caso concreto, foi denunciado por crime sem relação com o exercício do cargo. A defesa pediu deslocamento do processo para a primeira instância. Então a própria defesa do promotor queria que ele fosse julgado pela primeira instância, não que ele fosse julgado pelo TJ. Sabe lá por quê? E aí alegou a regra justamente da ação penal 937, que restringia um foro para parlamentares a crimes funcionais. Também se aplicaria ao promotor naquele caso. E o STF, por unanimidade, rejeitou esse argumento e manteve o processo no Tribunal de Justiça do Piauí. E qual foram os fundamentos? A tese fixada aí pelo
STF. O membro do Ministério Público, processado por crimes não relacionados ao exercício das suas funções, ele é detentor de foro por prerrogativa de função perante o Tribunal de Justiça na forma do artigo 96 da Constituição Federal. E o que é que fala o artigo 96 da Constituição Federal? Das garantias do membro da magistratura e do Ministério Público. Então vamos lá para as diferenças de parlamentar para membro do Ministério Público ou da magistratura. Em relação a parlamentar, a gente sabe que o parlamentar é um cargo eletivo, ou seja, é temporário. É 4 anos, né? Pode ser ali reeleito ou 8 anos ali no caso de senadores, tá? Mas é temporário. Se ele não se reeleger, ele perde aquele cargo diferente do membro do Ministério Público, como a gente vai ver. O mandato ele está sujeito, como eu falei, a eleições periódicas, 4 anos, 8 anos, no caso de senador. O foro restrito a crimes do cargo e a ele relacionados. Foi decidido isso nessa AP 937. O crime comum sem nexo vai para a primeira instância. Então, um parlamentar que pratica um feminicídio, que pratica um crime que não tem nada a ver, uma extorsão, um sequestro, que não tem nada a ver com a sua função, ele vai ser julgado pelo juízo singular, como eu, como você, como todo mundo. Tá? Diferente é o caso dos membros que têm as garantias constitucionais, que é o caso do promotor, que é o caso do juiz, porque esse cargo ele é vitalício. Então, a partir de determinado momento, quando ele completa o intertício no cargo, ele só pode sair por algumas hipóteses que estão previstas ali na lei orgânica da magistratura, lei orgânica do Ministério Público, e ele não pode mais sair daquele cargo, como é o caso do parlamentar. Então é uma garantia institucional de independência funcional, que ele não pode sofrer represálias ali por a sua atuação. Isso garante que ele consiga ser imparcial, que ele consiga atuar contra o crime organizado, que ele consiga dar uma decisão ali sem represálias, e por isso é muito diferente do cargo de parlamentar. Então o foro é mantido mesmo que o crime não tenha relação com o cargo, que é o caso do exemplo que eu dei, que o promotor pratica um crime que não tem relação com a sua função, ele vai ser julgado ainda assim pelo Tribunal de Justiça. Se a gente vai falando de um Ministério Público, um promotor do Ministério Público Estadual. Tá? O objetivo é justamente proteger o detentor desse cargo de pressões externas, porque se ele for julgado ali talvez por um juiz singular, ele tem mais influência de outras pessoas, de outros políticos, enfim. Então, ele sendo julgado por um órgão colegiado, pelo TJ, ele não sofre essas pressões externas. E quais são os pontos chaves para a prova? A restrição do foro fixada para parlamentar não abarca cargos vitalícios. Quando a gente fala de vitalícios, a gente fala de Ministério Público, fala de magistratura. Compete ao Tribunal de Justiça julgar os membros do MP, salvo competência da Justiça Eleitoral. Então, se for um crime relacionado à questão eleitoral, vai ser julgado ali pelo TRE, pelos órgãos eleitorais, pelo TSE, enfim. Evitar pressões externas. Qual é o fundamento? Garantir um julgamento por colegiado de maior hierarquia para proteger a independência funcional daquele agente. E essa decisão foi uma decisão de segunda turma. Quando a gente está falando de segunda turma, a gente fala de 5 ministros. Tá? É composto uma turma do STF por 5 ministros, outra turma é composta por 5 ministros. E a gente tem mais o presidente ali do STF. Então, ela não é uma decisão de repercussão geral, mas esse tema ele já está lá para ser votado em repercussão geral. Então, provavelmente, já é uma tendência dessa decisão ser vinculante ali para os outros tribunais, para os outros órgãos fracionários ali dos tribunais em relação a esse tema, tá? Mas é muito bom ficar ligado porque costuma cair também em prova esses entendimentos, mesmo os entendimentos das turmas caem em prova, principalmente o delegado, tá bom? Então, assim, tudo que eu falei aqui era um caso prático de promotor, mas se aplica a também magistrados. Só mudar aqui essa cor, que eu acho que tá ficando ruim de ler, né? Vou colocar amarelo. Então vamos lá para alguns exemplos práticos. Foro mantido. Promotor de justiça é denunciado por sonegação fiscal em empresa familiar sem qualquer relação com as suas funções no MP.
o foro é mantido no TJ, porque o crime não tem relação com o cargo, mas dentro daquilo que a gente falou, das suas garantias, ele vai ser julgado pelo TJ, diferente de se fosse um parlamentar, um deputado estadual, um deputado federal, nesse caso. Então eu faço até a comparação aqui. Deputado federal é denunciado pelo mesmo crime de sonegação fiscal sem relação com o mandato. Então, nesse caso aqui, o deputado ele não ia ter foro no STF. Pela regra aqui da AP 937, vai para a primeira instância, porque a prerrogativa dele se restringe a crimes praticados em relação à função. Então, ele está ali, por exemplo, exigindo uma propina para votar ali num projeto de lei, algo nesse sentido. Aí sim ele vai ser julgado pelo STF. Se não tiver nenhuma relação ali com o cargo, a função política, ele vai ser julgado pela primeira instância. Coloquei aqui uma questão estilo CESP. A jurisprudência do STF, que restringe o foro por prerrogativa de função a crimes relacionados ao exercício do cargo fixada na AP 937, aplica-se igualmente a membros do Ministério Público e magistrados, por se tratar de entendimento geral sobre prerrogativa de foro. Então, essa questão estaria errada e pode ser muito bem ser cobrada, porque como a questão começa, ela fala a jurisprudência do STF. Então foi um julgamento de turma, então está dentro já da jurisprudência do STF, não está dizendo que é uma questão consolidada, repercussão geral nem nada, e a questão estaria errada, pois não se aplica conforme aí essa reclamação que foi o julgado do Info 12/12 de 2026. E aí o debate, umas perguntas para reflexão. Essa lógica também vale para o delegado de polícia, que é o cargo que muitos estão buscando? Não há decisão equivalente, tá? O delegado de polícia ele não tem essas garantias do MP e da magistratura, que é a vitaliciedade, a inamovibilidade, e não há previsão constitucional do foro por prerrogativa de função do delegado nesses termos. Então a gente já teve até julgamentos do STF que consideraram inconstitucional o foro do delegado, por exemplo, no Tribunal de Justiça, tá? Exceto talvez se for, por exemplo, um delegado geral, porque o delegado geral em muitos estados tem o status de secretário de estado, então ele vai ser julgado geralmente de acordo com o TJ, porque a maioria dos estados, acredito, tem o secretário com foro por prerrogativa no Tribunal de Justiça. Então, se for o delegado geral, talvez, se a questão te trouxer de que ele tem status de secretário e que na Constituição prevê julgamento no TJ para o secretário, talvez a questão esteja certa. Mas fora isso, vai ser inconstitucional, porque o STF já julgou essa previsão de delegado ser julgado com foro por prerrogativa inconstitucional, porque não tem equivalência, não tem simetria na Constituição Federal, beleza? Então não serve para delegado esse mesmo entendimento. Promotor que renuncia ao cargo após ser denunciado, perde o foro, em regra, cessado o cargo, cessa o foro, salvo continuidade do processo já em fase de instrução, conforme o entendimento de outros precedentes do STF. O que acontece? O STF julgou lá atrás também, entendeu que era uma burla a questão do julgamento. Por que acontecia? Os parlamentares tinham foro por prerrogativa no STF, só que eles deixavam o processo andava de vários anos, e quando o processo estava em vias de ser julgado, eles renunciavam ao mandato. E aí isso faria o processo voltar para o primeiro grau de instrução. E aí aquilo ali atrasava e muitas vezes até gerava a prescrição do crime. E para acabar com essa burla, o STF decidiu que, se já iniciada a fase de instrução, independente do parlamentar renunciar, não haveria a modificação de competência. Então, esse mesmo entendimento se aplica aqui. Se ele renunciou antes de instrução, antes de já estar adiantado o processo, o promotor vai para a primeira instância, mas se já tiver ali uma fase adiantada, já em fase de instrução, vai ser julgado normal pelo TJ, porque pode ser entendido que é uma burla ali ao julgamento. Qual a diferença entre o tema 1147, ainda pendente, e esse julgado? É justamente aquilo que eu falei, esse assunto já está em discussão e repercussão geral, tá, pelo STF, e vai vincular todos os tribunais. Essa decisão da turma que a gente está abordando aqui, ela já vai dar um indício do que vai acontecer. Mas a gente vai ter que esperar. Mas como eu falei, isso aí já pode ser cobrado em prova. Então, deixa eu ver se tem alguma dúvida, nenhuma dúvida. Basicamente, era os termos que a gente tinha para falar sobre esse julgamento. É um tema muito quente, pessoal, que pode ser cobrado aí nas próximas provas, tá? É um assunto que já tem
um entendimento bem consolidado na doutrina, que o promotor, o juiz, eles não perdem o foro, mas agora está sendo decidido pelo STF, então está sendo batido o martelo e pode ser cobrada nas próximas provas. A segunda decisão que a gente vai abordar hoje aqui é justamente a questão da extração de dados de celular apreendido em unidade prisional. Então vamos ao caso concreto. O João cumpria a pena por tráfico quando Pedro, seu desafeto, foi morto em via pública. As investigações apontaram que João, dentro do presídio, ordenou o crime. Isso é muito comum na prática. Então, os criminosos estão dentro do presídio, integram a organização criminosa, tem uma voz de comando ali dentro da facção, e eles ordenam, dentro do presídio, aqueles crimes acontecerem. Então, foi o que aconteceu nesse caso. O João estava preso por tráfico, tinha ali uma voz de comando dentro da facção criminosa e determinou, né, que matasse o Pedro. O delegado ele obteve um mandado de busca na cela e encontrou um celular escondido. A polícia pediu a extração integral dos dados, mas o juiz autorizou apenas as ligações dos últimos 30 dias, por entender que os indícios contra João eram frágeis. O MP recorreu e o STJ deu provimento autorizando a extração integral do conteúdo sem lapso temporal, como o juiz estava determinando. Então, qual foi a tese fixada? A proteção constitucional do sigilo de dados, ela não se aplica, tá? Não se aplica a meios de comunicação utilizados ilicitamente, tá? Em estabelecimento prisional. Então, aqui, peraí que a minha coordenação não tá boa. Em estabelecimento prisional. Então, é muito diferente, por exemplo, da situação que a gente viu na primeira aula, que foi a seguinte: o preso está com o celular em sua posse e a gente tem que pedir ali a extração daquele conteúdo, tem que delimitar o interesse daquele conteúdo, então, relacionados àquela infração ali que ele praticou, ou a infração que está sendo praticada, se foi uma busca e apreensão e tu pediu uma busca. Mas é muito diferente desse caso de presídio, porque quando ele está com o celular, ele já está praticando um crime, já está praticando uma falta grave, tá? Então, a extração aqui ela é mais ampla. Então foi isso que decidiu o STJ. A extração ela é integral de dados do aparelho celular e é uma medida necessária e adequada desde que realizada sob a supervisão judicial. Então, diferente do que o juiz determinou, 30 dias, o delegado tem acesso amplo àquele conteúdo de dados, tá certo? O verdadeiro ponto de litígio, para vocês não confundirem, é o seguinte: não se discutia aqui se era necessária uma ordem judicial, porque ela já havia sido concedida. Quando o juiz determinou a busca ali dentro da cela, ele já determina, muitas vezes o agente delegado já solicita o acesso ao conteúdo do celular apreendido, os dados na sua integralidade. Só que o que aconteceu? O juiz deferiu parcialmente. Ele deu só 30 dias de acesso aos conteúdos ali das ligações e outros dados. E aí foi reformada essa decisão justamente para dizer que o acesso ao conteúdo é integral, porque não abarca ali aquele sigilo de dados, a conduta ilícita que o preso está cometendo ao ter o celular dentro do presídio. Então a discussão era se o juiz podia limitar arbitrariamente o alcance da extração. Simplesmente escolheu. O que aconteceu? Vamos lá, que caiu aqui, mas acho que voltou agora. Voltou, tudo certo. Então, o juiz ele não tinha fundamento para colocar esses 30 dias na decisão. E aí foi isso que o STJ disse, que ele não pode fazer isso e deferiu a extração integral para acesso àquele conteúdo dos dados do celular móvel. Então, precedentes já apontavam nesse sentido. Eu coloquei aqui justamente o HC 628884 de Goiás, foi julgado ali em 2021. O celular encontrado dentro do presídio permite excepcionalmente afastar a intimidade do preso por razões de segurança e disciplina prisional. E o HC 546830 do Paraná, também de 2021, posse, uso e fornecimento de celular no presídio são ilicitudes manifestas, não há direito ao sigilo invocado, tá certo? Então, é alta relevância esse julgado para cargos da magistratura, do Ministério Público e também para delegados de polícia. Vamos lá para os cenários que podem acontecer na prática relacionados a celular apreendido. Então, como a gente falou na primeira aula de jurisprudência, celular encontrado quando
ninguém está com o aparelho no momento. O delegado acessa para identificar o autor, o dono e também identificar a situação criminosa. Então, o criminoso, como eu dei na primeira aula, o exemplo, tentou furtar um celular no meio da avenida, só que na hora que ele conseguiu furtar o celular da vítima, ele deixou o dele cair no chão e ficou abandonado. Então, o delegado pode pegar aquele celular e ter acesso àqueles conteúdos para identificar o autor, para ter mais identificação sobre a dinâmica do crime. E não exige mandado, só documentar no BO o porquê está fazendo aquele acesso àquele conteúdo. Tá? A posse de ninguém é avaliada aqui. É diferente do caso do celular com suspeito. Então, o suspeito que está com seu próprio celular, a posse. Vamos lá. Então, a posse do aparelho ela é lícita. Em tese, ele está com o celular ali que não é ilícito. E aí, acessar esses dados exige mandado ou consentimento expresso do preso que autoriza o acesso àquele conteúdo. Como eu falei naquela primeira aula, a prática a gente sempre pede autorização judicial, porque no futuro pode ser que o aluno entre. O aluno, não, eu vi uma mensagem do aluno que eu vi. Pode ser que o preso consiga quebrar isso judicialmente, dizer que ele foi coagido, que ele não autorizou, que ele assinou sem ler. Então, assim, pode ter várias nuances que podem jogar todo o trabalho que foi feito de investigação, de extração daqueles conteúdos por água abaixo. Então, na prática, a gente sempre pede a autorização do juiz para acessar o conteúdo do celular que é apreendido com o preso ali no momento flagrante ou no momento de qualquer apresentação. Teve até uma discussão uma vez com alguns delegados que eles diziam que não era necessário, outros diziam que era necessário, e aí a gente ficou nessa celeuma, mas geralmente, quando, mesmo nesse caso aqui, mesmo nesse primeiro caso aqui, que é o caso que eu estou falando agora, porque esse aqui obrigatoriamente vai ter que pedir, mas nesse primeiro caso, mesmo nesse primeiro caso, a gente estava pedindo autorização judicial para não chegar lá na frente e dizer que, mesmo aqui quando o preso dá consentimento, a gente está pedindo autorização judicial, porque pode chegar lá na frente e ele dizer de alguma forma que ele não autorizou, e aí vai ser perdido aqueles dados daquela investigação ali que foi feita. Tá? Então a proteção é plena aqui desse sigilo, só com mandado do juiz ou se o preso consentir ali expressamente, mas como eu falei, na prática a gente sempre pede aí autorização judicial. E é o caso que a gente está vendo aqui, que é o celular no presídio. Tá? O celular no presídio é bem diferente. O preso está com o celular dentro da unidade, a posse já é ilícita, é uma falta grave crime, não se aplica, né, a questão do sigilo ali integralmente, o mandado ali ainda é exigido, mas a extração pode ser integral, sem corte temporal artificial pelo juiz. Então a chave para não errar na prova é o seguinte: a posse ilícita no cenário 2 se refere ao suspeito ter seu próprio celular. Então, quem está sendo preso em flagrante, ou então quem está numa busca pessoal e acaba sendo preso também em flagrante por algum outro motivo ali, alguma droga que é encontrada, algo nesse sentido. Uma prisão preventiva, que também ele está com o celular que é apreendido. E aí, nesses casos, vai ter que pedir autorização judicial. Já a posse ilícita do cenário 3, o preso não pode ter o celular dentro do presídio. É proibido por lei, pela LEP, então são situações jurídicas diferentes. Isso aí pode ser abordado em prova, essa diferença sutil aí do celular que é encontrado com o preso na unidade prisional, com o celular que é encontrado com o preso ali no mandado de busca, no mandado de prisão, no mandado numa prisão em flagrante, e do celular que é abandonado na cena do crime pelo suspeito. Então, qual é o fundamento legal aí dessa situação envolvendo o celular do preso? Artigo 3, 38, 41 e 46 da LEP, que vedam meios ilícitos na comunicação no presídio e autorizam restrições. Ordem judicial ainda é exigida, a controvérsia não era sobre isso na decisão, porque o delegado já tinha pedido o mandado de busca ali para a cela, mas sim a limitação do conteúdo que o juiz não pode dar nesse caso, e não é tudo vale no presídio. A extração só foi autorizada porque havia indícios concretos de organização criminosa operando no cárcere. Proporcionalidade analisada no caso concreto. Tá? Então, assim, não pode, por exemplo, porque o cara é um criminoso quanto mais, para eu identificar algum crime que eu esteja investigando, eu pedi uma busca e pedi acesso ao conteúdo do celular dele. Nesse caso, ficou demonstrado que esse João, não sei se é um nome real, na verdade aqui o nome dele, João, ou se colocaram um nome fictício, mas a situação aqui foi uma situação que aconteceu concreta. Então, ele
já tinha indício na investigação que de fato ele que ordenou o homicídio do seu desafeto. E por isso que foi pedido especificamente para ele, para sua cela, a busca em questão. Então vamos para exemplos práticos. Detento é flagrado com celular, a autoridade policial obtém autorização judicial completa para apurar comando de execuções a mando da organização criminosa. Então, nesse caso, a extração ela é integral, tá? A extração integral proporcional, porque a posse é ilícita do celular e afasta a proteção do sigilo. Já é diferente do caso que a gente citou ali do celular que é abandonado, ou então quando tem uma autorização judicial específica de um preso em flagrante. Então, como eu coloquei aqui, o mandado é necessário, a autoridade policial pretende extrair os dados do celular em presídio sem qualquer autorização judicial, não vai poder, não pode, a tese não dispensa o mandado, apenas afasta a limitação temporal. E uma questão estilo CESP. Segundo o STJ, a posse de celular por detento em estabelecimento prisional afasta a aplicação plena da garantia constitucional de inviolabilidade de dados, sendo dispensável a autorização judicial para a extração do seu conteúdo. Então esse gabarito estaria errado, porque como eu falei, não dispensa a questão do acesso aí, tá? A proteção ela é mitigada, mas a autorização ainda continua sendo exigida. O que mudou foi a vedação da limitação temporal arbitrária pelo juiz. Então, perguntas para reflexão. Por que a posse de celular no presídio afasta a proteção de sigilo? Porque o instrumento usado para a comunicação já é ilícito por sua natureza. O STJ entende que não há fundamento para blindar integralmente a comunicação praticada por meio expressamente proibido. Isso vale também para presos provisórios, ainda sem condenação? Vale, a LEP se aplica em quem está sob custódia do Estado, inclusive os presos provisórios. A vedação ao uso do celular não depende de trânsito em julgado. E o delegado pode requerer essa extração diretamente sem decisão judicial? Não. A tese não dispensa a ordem judicial. Tá? O STJ não afastou somente a limitação temporal como fundamento legal específico ali da decisão. Vamos lá para o resumão agora das duas decisões. Decisão 1. Membro do MP com crime sem relação ao cargo mantém o foro no TJ. A regra da AP 937 não se aplica para ele automaticamente, porque ele tem um cargo vitalício. Quais os fundamentos? Dependência funcional e proteção contra pressões externas políticas. Ainda está pendente aqui o tema 147 de repercussão geral, que vai julgar justamente sobre esse assunto. E a decisão 2, celular em presídio, ela já é ilícita por sua natureza e afasta aquela proteção plena de dados. O juiz não pode limitar temporalmente a questão do acesso. Ainda exige autorização judicial, o que mudou é que o juiz não pode limitar, né, a extração ali autorizada. A extração pode ser integral, sem corte, sempre sob a supervisão judicial. E não confundir com o tema 977 de repercussão geral que a gente abordou na primeira aula. Celular abandonado na cena do crime e o celular que é encontrado na posse ali do preso, seja ele de flagrante, seja ele de preventiva. Nesse primeiro caso, celular abandonado, o delegado pode ter acesso ao conteúdo do celular para identificar ali a autoria, para saber mais sobre a dinâmica do crime. No segundo caso, do preso em flagrante ou do preso preventivo, tem que pedir autorização judicial para o acesso ou salvo consentimento expresso do preso. Mas como eu já falei, na prática a gente sempre pede autorização porque pode ser que lá na frente o preso que deu esse consentimento consiga quebrar esse consentimento que foi dado ali, por mais que tenha sido filmado ou que tenha sido assinado. O que é mais indicado é a gente sempre pedir autorização judicial para não estragar a nossa investigação lá na frente em tribunais superiores. Então, era esses os pontos principais que a gente tinha para abordar nessa live. Vou abrir para a dúvida de vocês. Quem ficou com alguma dúvida pode estar tirando agora. Acredito que ficou bem esclarecido. Esses dois pontos são dois temas quentes para cair em prova de polícia, seja civil, seja de delegado e até mesmo provas jurídicas. Deixa eu diminuir aqui porque eu acho que tá dando para ler direito. E aí, pessoal, ficaram com alguma dúvida para tirar agora?
Pode escrever no chat quem tiver com alguma dúvida. Tiagão aí, que sempre tem dúvida nenhuma. Então a gente está encerrando. Vou deixar essa live gravada para quem faz parte da mentoria. Quem não faz, a gente está com vagas abertas. Mentoria aí para delegado de polícia, investigador da Polícia Civil, muitos concursos aí pela frente. Basta entrar no nosso site, eu vou colocar aqui no chat. Quem tiver interesse de saber um pouco mais aí de como funciona o nosso trabalho, só mandar aqui para vocês. Então aqui no link que eu vou colocar tem o formulário de aplicação, tem um contato da equipe também para a gente tirar suas dúvidas relacionadas à mentoria. Fechou, pessoal? Qualquer coisa, tamo junto, continue acompanhando a gente para mais conteúdos. Boa noite a todos, bora para cima.